33 de 151. Essa é a quantidade de Pokémon venenosos que existem na Dex de Kanto. É muita coisa. Então tem muitas opções de times para montar aqui. Mas será que a qualidade é equivalente à quantidade? Vamos descobrir ao decorrer de uma jornada onde eu só tenho uma vida. O que pode ser bem perigoso, já que encararíamos uma líder que dizem ser tão poderosa que derrota times inteiros só com o poder da mente. Como toda jornada, começamos escolhendo nosso inicial e vocês notaram algo diferente no layout? Atendendo a pedidos de uma galera, agora os desafios do canal contam com a regra do level cap, o que dá um toque extra de dificuldade no jogo. Mas enfim, o nosso primeiro escolhido é o pequeno Bulbasauro, um dos poucos iniciais que tem tipagem dupla já na primeira forma. E o Bulbo mostra que veio derrubando com facilidade o Charmander do rival, o que nos deixa livres para seguir jornada em direção à floresta de Viridian, onde podemos encontrar um Weedle. Foi mal, mas eu não vou usar um Beedrill, quem sabe num desafio futuro. Mas por agora, seguimos jornada só com o Bulbasauro mesmo, até chegar na cidade de Pilter, onde se localizava o primeiro ginásio, liderado pelo icônico Brock e seus Pokémon do tipo Pedra. A batalha começa com Bulbasauro e Geodude no campo, mas o Pokémon rochoso não resiste a um único golpe do sapo e cai numa única chicotada. Então, Brock revela seu Onix, mas a minhoca de pedra é totalmente incapaz de dar qualquer dano e é obliterada em mais um Vine Whip, e assim conquistamos facilmente a primeira insígnia de Kanto. Com o aumento do level cap, podemos enfrentar alguns treinadores, até que o pequeno Bulbasauro evolua, se tornando o Ivysauro, ganhando um aumento de força que nos ajudaria muito nesse ponto da jornada. Mas além de evoluir o pequeno sapo, eu também capturo um Nidoran na mesma rota. E se tem alguém que pode carregar todo esse time, esse alguém é esse bichinho aqui. E além dele, um Zubat encontrado no MT Moon também se une ao time. E por mais que a maioria tenha um preconceito com esse morceguinho aqui, ainda mais nesse jogo onde não temos o Crobat, ele tem um baita potencial e eu gosto muito dele. Então, saindo do MT Moon e chegando na cidade de Cerulean, somos desafiados mais uma vez pelo rival. E dessa vez ele tinha um Pidgeotto, um Abra, que mais pra frente vai se tornar uma ameaça e tanto, um Rattata e seu inicial Charmander. E ao fim dessa batalha, o pequeno Nidoran finalmente se transforma num Nidorino. E assim, eu não sou bobo nem nada, então já aproveito para transformar ele num imponente Nidoking. Agora sim, com esse Godzilla no time, podemos partir para desafiar o ginásio da Misty, mestra do tipo água. Nidoking é o primeiro em campo, acertando poderosos chutes na estário da líder, que inutilmente tenta aumentar a própria defesa, mas Nidoking continua atacando com tudo, mas a estrela sobrevive num fio de HP para recuperar as próprias forças no recover. Mas o Nido acerta um chute crítico para mostrar que não veio para brincadeira, mas então Misty revela sua poderosa Starmie, que supera a velocidade do Nidoking para acertar um poderoso Water Pulse, que leva o venenoso ao limite, e por mais que ele tentasse, não conseguia igualar o dano que tinha tomado, o que acaba decretando a sua queda. Então o Ivysauro entra, que absorve muito melhor aos danos da estrela, mas é confundido no primeiro golpe, o que não impede de plantar sementes pelo campo, e agora os minutos da Starmie estão contados. Então, por mais que ele receba poderosos golpes e se bata em confusão, as sementes vão fazendo seu trabalho, e somadas a um poderoso crítico do Vine Whip, Starmie caía e a segunda insígnia de Kanto era nossa, mas muito ainda restava. Depois dessa vitória, o Zubat ainda precisava se provar para o time, já que nem batalhou no ginásio. Então, depois de um longo treino enfrentando vários treinadores, ele finalmente atinge o nível necessário para evoluir no veloz Golbat, que, como eu já disse, é muito poderoso, apesar de muito subestimado. Então podemos finalmente descer para Vermilion, em direção ao navio que escondia o item necessário para desafiar o próximo ginásio. Mas antes de pegar esse item, claro que o rival nos desafiaria de novo para mais uma luta. E dessa vez ele tinha seu Pidgeotto, seu Abra havia evoluído num Kadabra, seu Rattata também evoluiu para um Raticate, e por fim não podia faltar o seu inicial, que também evoluiu num Charmeleon. Mas com ele fora do caminho, podemos finalmente pegar o HM Cut com o capitão do navio para ter acesso ao ginásio do Elite Surge, líder do tipo elétrico. Ivysauro abre a batalha contra o Voltorb, mas por mais que a bola abuse da sua alta velocidade, era totalmente incapaz de ferir o Bulbo, que acaba com sua participação na batalha num único Razor Leaf.
Pikachu era o próximo, mas o Ivysaur estava imparável e rapidamente finaliza o rato elétrico num golpe só. Então Surge revela seu último Pokémon, Raichu, que veio cobrar quem bateu no seu moleque e rapidamente paralisa o seu oponente. Mas ainda assim, a Ivysaur consegue espalhar suas sementes pelo campo. Então, numa manobra desesperada, Raichu tenta aumentar a própria evasão com Double Team. Mas isso não impede que a Ivysaur acerte os seus poderosos golpes, que iam piorando cada vez mais a situação do líder. E vendo que a sua estratégia de evasão não estava funcionando, Surge assume sua postura ofensiva e parte um poderoso Shockwave, mas as defesas de Ivysaur seguem impenetráveis. Então, por mais que a luta se estenda bastante com os constantes erros do Ivysaur e com Surge curando seu Pokémon com poções, chega um momento em que as sementes já haviam drenado e muito as forças do rato elétrico, e somado às lâminas afiadas do Razor Leaf, a Ivysaur finalmente levava Raichu ao chão e nos concedia a terceira insígnia de canto. Retornando a Cerulean, podemos finalmente ir em direção à próxima cidade. Mas bom, antes tínhamos que passar pelo MT Moon, onde eu decidi ir sem auxílio do Flash e sem repel, o que não custou muito além da minha sanidade. Mas bom, finalmente estamos do outro lado, em Lavender, e podemos subir a Torre Fantasma, onde o rival nos desafia para mais uma batalha, onde ele usava seu Pidgeotto, um recém-capturado Exeggutor, Kadabra, um Gyarados e seu inicial, Charmeleon. E com ele derrotado, finalmente eu posso capturar um Pokémon que eu tava querendo usar no canal há muito tempo, o poderoso... Fantasma? Acho que vai ter que ficar pra depois, porque primeiro eu preciso ir até Celadon pra me meter com a máfia internacional, mas felizmente dá tudo certo. E agora com Silphscope em mãos, podemos voltar à torre e agora sim capturar o poderoso Gastly, que com seu tipo fantasma seria crucial para lidar com os Pokémon psíquicos que dominam a região. E voltando para Celadon, eu posso farmar algumas TMs no cassino da cidade, que obviamente eu ensino pro Nidoking, já que além de ser rei de canto, ele também é rei em aprender golpes diversificados. E agora, com a equipe pronta, podemos desafiar o ginásio do tipo Grama, liderado pela Erika. Gastly faz sua estreia, confundindo o Victreebel da líder, o que o permite acertar um Nightshade, mas a planta rapidamente se livra da confusão para retrucar com uma paralisia, o que arrasta muita disputa, mas graças à incapacidade do Victreebel de dar dano no fantasma, com alguns Nightshades ele sai vitorioso. Agora é a vez do Tangela, que recebe um dano considerável dos golpes do Gastly. Mas para prevenir que eu não fosse aloprado pela paralisia, o fantasma sai de campo para dar espaço ao Golbat, que acaba com esse miojo com pernas numa bocada só. Então Erika revela seu Vileplume, que é rapidamente levado ao limite num golpe só, e nem mesmo uma paralisia salvaria a planta do seu trágico destino, que veio na forma de um último Aerial Ace, junto da quarta insígnia de canto. E ao fim da batalha, o Gastly alcança o nível necessário para evoluir em Haunter, que eu acho um dos fantasmas mais legais da franquia, atrás só do próprio Gengar e do Aegislash, que é outro Pokémon que eu tenho muita vontade de usar no canal. Então comenta aí se você ia querer ver um desafio fantasma ou metal no XY algum dia. Mas enfim, depois disso eu precisava passar por uma rota cheia de treinadores, que seria ótimo para conseguir uma boa experiência, mas do nada, isso aconteceu. Crobat? Eu não fazia ideia de que o Golbat ia evoluir, mas pô, se o jogo quis me dar esse morcegão de presente, eu não vou reclamar. Então, seguimos em direção a Fuchsia, onde se localizava o próximo ginásio, mas só de enfrentar os treinadores daqui, eu percebia a diferença enorme nos nossos níveis. Era óbvio que eu ainda não estava pronto. Então, vamos até a cidade de Saffron, onde eu aproveito para surrar todo mundo no dojo da cidade graças ao recém-aprendido Psychic do Haunter, que estava muito forte. E depois disso, hora de passar no prédio da Silphco, onde o Ivysaur finalmente alcança o seu poder total ao evoluir no grande Venossauro, um tanque tanto pro time. E claro que aqui dentro eu não podia deixar de enfrentar o rival mais uma vez. E dessa vez ele tinha um Pidgeotto, um Exeggcute, um Alakazam, que por sorte não conseguiu atacar. Também tinha um Gyarados e por fim seu inicial que havia evoluído no belíssimo Charizard. Esse cara aos poucos estava se tornando uma ameaça à nossa jornada. Mas bem, com o rival fora do caminho, só precisamos dar uma surra no líder da máfia para terminar as coisas por aqui. E ao fim da luta, o Haunter também evolui, finalmente se tornando o ameaçador Gengar, que agora sim poderia ser chamado de Rei Ectolord, e com esse grande salto de força, podemos desafiar o Koga, mestre de um tipo que conhecemos muito bem, Veneno. Gengar inicia a luta, e mostrando a que veio, ele facilmente derruba o Koffing do líder num único golpe psíquico.
Muk era o próximo oponente e, surpreendentemente, segura um Psychic, mas comete o grave erro de não atacar, erro esse que o Gengar não perdoaria, e finaliza o oponente em mais uma onda psíquica. Então, o segundo Koffing do líder se apresenta, mas eu nem preciso dizer que ele teve o mesmo destino do primeiro, né? Então, Koga revela o seu Weezing, que portando um enorme resistente crítico, Gengar prova que veio, e sozinho ele passa por cima de um experiente mestre de veneno e nos garante a quinta insígnia da região. Saindo do ginásio e agora com acesso ao surf fora de batalha, podemos explorar os mares de Kanto, onde vivia um pequeno Tentacool, uma adição importantíssima para superar os próximos desafios. E com esse polvão no time, podemos desafiar o primeiro de 3 ginásios que a gente vai enfrentar em sequência, e começando logo pelo mais complicado, Sabrina, a poderosa líder do tipo psíquico. Crobat e Kadabra iniciam a batalha, mas o morcego dispara na frente num bite, levando metade do HP do psíquico, que mesmo assim permanece calmo para fortalecer a si próprio, o que acaba de transformar ele numa ameaça gigante. Então Crobat morde mais uma vez e não derruba, permitindo Kadabra atacar num poderoso golpe que destroça o Crobat de uma só vez. Então Venossauro assume o campo, enquanto a Sabrina rapidamente cura o seu Pokémon, mas o sapo ataca incansavelmente, levando o oponente ao limite mais uma vez, e quando o Kadabra finalmente decide atacar, derruba o Venossauro. Venossauro segura, e finalmente dá fim ao primeiro Pokémon da líder. Mr. Mime entra em campo agora, mas o sapão estava sedento de vitória, e oblitera o Mímico num poderoso crítico. Então, Sabrina revela o seu Ace, o poderoso Alakazam. O do Venossauro não passava nem Wi-Fi. E Alakazam mostra o porquê de ser tão temido, derrubando o sapo gigante em um único golpe. Então Nidoking entra em campo para disparar o poderoso lança-chamas, que mal arranha o poderoso Alakazam, que contra-atacando num poderoso Psychic, destrona até mesmo o poderoso Rei de Kanto. Então Gengar se apresenta como a nossa última esperança, e mesmo diante de um oponente tão poderoso e tão veloz, ele ataca no poderoso Shadow Punch e oblitera o imponente Alakazam. Finalmente, Gengar tinha tirado um oponente tão forte de campo, mas a batalha ainda não acabou. Sabrina ainda contava com seu Venomoth? Eu não sei o que esse bicho tá fazendo no ginásio psíquico, mas não é como se ele fosse dar problema. Sexta insígnia conquistada e só faltam mais 2. Depois de ter vencido essa incrível batalha, podemos nadar até a próxima cidade da região, Cinnabar, que além de ser o lugar onde enfrentaríamos o próximo ginásio, também era onde vivia o último membro da equipe. Koffing se une ao time mais tóxico de Kanto como o último integrante, e agora o que nos restava era treinar toda a equipe. Enquanto eu faço isso, que tal você se inscrever aqui no canal? E se tiver condições, considere assinar o Seja Membro aqui para me ajudar a continuar com esses vídeos. E enquanto eu falava, o pequeno Tentacool finalmente evoluía no intimidador Tentacruel, peça-chave para passar pelo próximo ginásio. E junto dele, o Koffing também alcança o nível necessário para evoluir no não tão intimidador Weezing. E agora, com o time finalmente em seu potencial total, podemos desafiar o ginásio do tipo Fogo, liderado pelo experiente Blaine. O poderoso Kraken se apresenta, pronto para mostrar todo o seu poder, e assim ele faz. Com seus poderosos surfs, ele atravessava todo o time do Blaine. Nem o seu imponente Arcanine foi capaz de resistir às ondas mortais do Tentacruel, e facilmente conquistamos a 7ª insígnia de Kanto. Depois de uma vitória tão fácil, o único lugar que nos faltava visitar era a cidade de Viridian, onde se escondia o último líder de ginásio e chefe da máfia, Giovanni, o mestre do tipo Terra. Pokémon を利用して世界を治めるロケット団。 A batalha começa com Nidoking e Rhyhorn no campo, mas o rei é implacável e oblitera o oponente num único Ice Beam. Dugtrio era o próximo, conhecido por ser um dos terrestres mais rápidos de todos, mas mesmo assim, Nidoking supera a sua velocidade para disparar outro poderoso Ice Beam que enterra a toupeira numa só. Nidoqueen se apresenta agora, a primeira capaz de resistir a um raio de gelo do Nidoking, um feito impressionante, mas ela é congelada, e estando completamente imóvel, um segundo disparo é suficiente para completar o trabalho. Mas agora, Giovanni revela o seu Nidoking para uma batalha de iguais, e mesmo estando um nível abaixo, o meu King consegue ser mais rápido e dispara seu poderoso raio de gelo. Mas de algum jeito, o Nidoking de Giovanni resiste e contra-ataca num destrutivo Earthquake.
o que o dá a vitória contra o seu semelhante. Mas as coisas ainda não estavam perdidas. Imaginando que Giovanni curaria seu Pokémon, Weezing se apresenta e, como esperado, o King volta full numa poção. Então, sabendo que ninguém seria capaz de lidar com esse monstro, Weezing se explode, sacrificando a si próprio para levar o oponente junto. Então, o embate final fica com Crobat e Rhyhorn. Mas como Crobat não dava muito dano e o Rinoceronte insistia em se curar o tempo todo, o confronto ficou mais arrastado do que eu esperava. Mas quando as poções finalmente acabaram, Crobat se viu livre para finalmente derrubar o Rhino com suas asas de aço, nos concedendo a última insígnia de canto. Agora que os 8 líderes da região tinham sucumbido ao nosso veneno, podemos seguir rumo à Liga Pokémon. Mas claro que o rival não perderia a chance de nos desafiar para uma última batalha, onde ele portava seu Pidgeot, seu Alakazam, o seu Gyarados, seu poderoso Charizard, o seu recém-capturado Rhyhorn e o seu Execute, que tá no nível 45 e por algum motivo ainda não evoluiu. Mas enfim, depois de ter dado mais uma surra no rival, o último desafio que nos esperava era a Liga, e faríamos cada um de seus membros provar do mais letal veneno da região. E a primeira a experimentá-lo é a mestra do tipo Gelo, a perspicaz Lorelei. O grande Venossauro é o primeiro a pisar na liga e, invocando Sol em campo, ele atira um poderoso raio solar que oblitera o Dewgong da mestra em um só disparo. Slowbro é o próximo, que poderia ser bem perigoso com seu tipo psíquico, mas é incapaz de resistir a um Solar Beam poderosíssimo e é levado ao chão. Então Lorelei revela seu mais poderoso Pokémon, Lapras. Mas nem com toda sua resistência, ela foi capaz de segurar os raios solares do sapo, e é mais uma a sair de campo. Mas agora, Lorelei apresenta sua Jynx, a primeira que é capaz de resistir a um golpe do Venossauro. Aí, ela maltrata o coitadinho, ilude o coraçãozinho dele, coloca ele pra dormir e depois espanca ele no soco. Então, o Weezing entra pra cobrar o que ela fez com o pobre do Venossauro, resiste muito bem ao soco gelado e frita a Jynx no Flamethrower. E agora, Lorelei só tinha mais um Pokémon restante, Cloyster. Mas como a ostra se recusa a atacar o venenoso, alguns Shockwaves são suficientes para finalizar o último Pokémon da mestra e nos conceder a primeira vitória da liga. O segundo membro da liga é o imponente Bruno, mestre dos lutadores. Gengar e Onix iniciam a luta, e o fantasma dispara na frente num Shadow Ball, mas graças à enorme resistência do Colosso, ele mal sente o golpe. No entanto, mesmo sendo muito resistente, o Onix também é muito sem dano, e mal arranha o fantasma, que decide atacar um Psychic e acerta um crítico, obliterando a minhoca de pedra. Hitmonchan é o próximo em campo, que também é acertado por um poderoso Psychic, mas é capaz de resistir ao golpe para atacar com seu Rock Tomb e diminuir a velocidade do fantasma. Então, Bruno tenta curar o seu boxeador, mas sem sucesso, já que Gengar rapidamente o leva ao extremo mais uma vez. E vendo que não tinha mais escapatória, Hitmonchan ataca uma última vez, até ser finalmente derrubado pelos poderosos Psychics do Gengar. Então o segundo Onix do mestre entra em campo, mas como a velocidade do Gengar já foi muito prejudicada, a minhoca de pedra ataca primeiro, levando o fantasma ao limite, que revida numa poderosa onda psíquica, mas não derruba. Então, depois de tanto esforço, o Rei Ectolord se despede do campo. Então agora é hora de dar espaço pro Rei de Canto, que finaliza o trabalho do Gengar num único Ice Beam. Hitmonlee se apresenta agora, e ambos os Pokémon trocam poderosíssimos golpes, mas no próximo turno, Nidoking queima o habilidoso Lee, cortando por completo seu ataque. Então Bruno rapidamente cura o seu Pokémon, mas o King já estava cansado desse oponente, ele buscava uma presa maior. Então ele estremece toda a arena no Earthquake e leva Hitmonlee à queda. E agora, Bruno revelava o seu enorme Machamp, que consegue resistir muito bem ao terremoto do rei para aumentar a própria força no Bulk Up. Mas isso não bastaria para intimidar o Nidoking, que continua atacando com tudo que tem, até que Machamp revida no Cross Chop, que o leva a quase queda. Mas ele segue firme no seu ataque e é incapaz de derrubar o oponente, e sendo mais lento, é destronado em mais um golpe cruzado. Mas o seu sacrifício foi crucial para a entrada do Crobat, que num único golpe final, finaliza o último dos Pokémon do Bruno e nos permite avançar mais um passo na Liga Pokémon. Nosso próximo desafio é a mestra do tipo fantasma, a experiente Agatha. A batalha começa com Weezing e Gengar no campo, e o fantasma inicia uma cautelosa estratégia de aumentar a evasão, mas o tóxico Weezing mesmo assim acerta seu lança-chamas,
que queima o oponente. Então Gengar, numa estratégia desesperada, confunde o Venenoso para tentar se salvar. E por mais que isso dê certo de primeira, no próximo turno, Weezing recobra a consciência para disparar mais uma rajada de fogo, que por mais que não consiga derrubar, a queimadura acaba terminando o serviço. Haunter era o próximo, e por mais que tenha metade da sua vida drenada pelas chamas do Weezing, o fantasma o coloca para dormir e vai aos poucos se alimentando dos sonhos do Venenoso, que além de curar seu próprio HP, leva o Weezing ao chão, sem nunca conseguir acordar. Tentacruel se apresenta agora, que invoca suas poderosas ondas, levando Haunter ao limite, mas o fantasma consegue acertar outra hipnose e segue o restante da disputa brincando com a sua vítima, sacrificando metade do seu próprio HP para colocar uma maldição sobre a água viva e ir devorando seus sonhos até que o Cruel não aguente mais e sucumba às travessuras de Haunter. Essa batalha estava começando a me preocupar, então Crobat entra para usar sua alta velocidade e acertar um letal Shadow Ball, finalmente dando um fim a Haunter e vingando seus companheiros. Então, o segundo e mais forte Gengar de Agatha entra em campo, que de algum jeito resiste ao Shadow Ball pra... alguém avisa pra essa véia que hipnose pode errar? Bom, acho que a partir daqui eu não preciso dizer pra vocês o que aconteceu, certo? Mas nós ainda não perdemos. Então, o meu Gengar entra pra enfrentar o seu semelhante, e superando a velocidade do fantasma de Agatha, seu poderoso Shadow Ball garante a vitória nessa disputa, além de atropelar todo o resto da equipe da mestra, provando o porquê de portar o título de Rei Ectolord. E agora, só mais um Elite restava. Nosso último desafio era o líder da Elite 4 e comandante de um poderoso exército de dragões, Lance. Nidoking e Gyarados se encaram na primeira disputa e trocam poderosos golpes, mas quando o jogo parecia a favor do King, Gyarados dispara um poderoso Hyper Beam que oblitera o Nidoking. O rei tá de pé! Nidoking não perderia sua coroa tão cedo, e graças à ajuda do seu letal veneno, a fera marinha vai ao chão. Então Aerodactyl entra. Como o King já estava muito debilitado, o monstro pré-histórico o finaliza em um único golpe, mas é envenenado no processo, demonstrando a determinação de um rei até na sua queda. Então Tentacruel assume o campo, para resistir com facilidade aos golpes pré-históricos do dinossauro e o levar à quase queda com seu poderoso Surf, deixando com que o veneno do Nidoking faça o resto e force a queda de Aerodactyl. Agora era a vez do Dragonair, que recebe um super efetivo Ice Beam, mas resiste, para paralisar o Venenoso e se curar por completo, enquanto o Tentacruel é impedido de se mover. E no próximo turno, ele consegue atacar, acertando um poderoso raio de gelo, mas Dragonair contra-atacava num Hyper Beam, que Tentacruel segura! Mostrando um enorme feito de resistência, Cruel dispara outro Ice Beam e finaliza o Dragonair. Então o segundo dragão de Lance entra, e sem mais o que fazer, Tentacruel sai de campo em mais um Hiper Raio. Então agora é a vez do Gengar, que aproveita o tempo de recarga do Hyper Beam para levar Dragonair ao limite. E quando ele finalmente pode voltar a se mover, já era tarde demais, e Gengar o leva ao chão com sua sequência de poderosos golpes. Mas Lance ainda contava com seu as na manga, Dragonite, um poderoso pseudo-lendário que mal sente o Shadow Ball do Gengar, e em contra-ataque, o oblitera num único Wing Attack crítico. Esse oponente era perigoso demais. Então Weezing entra em campo na missão de se sacrificar pelo time e explode, causando uma enorme destruição. Mas quando a poeira abaixa, Dragonite continuava de pé. Eu não podia acreditar que isso era possível. Então, Venossauro assume o campo de batalha para infestar o mesmo com as suas sementes. E segurando firme um Hyper Beam, foi só esperar para que as sementes drenassem o que restava das forças do Dragonite, finalmente o derrubando e tirando o Lance da nossa frente. Finalmente havíamos derrotado toda a Elite 4, e quando eu pensei que íamos finalmente nos tornar campeões, Lance conta que outra pessoa já tinha chegado aqui antes, e que precisávamos enfrentá-lo. E o mais novo campeão é ninguém mais, ninguém menos que nosso rival, ou melhor dizendo, Blue, o campeão da região de Kanto. Weezing e Pidgeot abrem a última batalha. O pássaro age primeiro no objetivo de diminuir a precisão do Weezing, mas ele não contava com o poderoso golpe Shockwave, que além de dar dano super efetivo, não erra nunca. Então Pidgeot rapidamente muda a estratégia e ataca num Aerial Ace crítico, mas a defesa do Venenoso é tão monstruosa que nenhum crítico dá danos significativos. E depois de uma curta trocação de golpes, o poderoso Chernobyl sai por cima.
Então, o Pokémon que eu tanto temia desde o começo da jornada se apresenta, Alakazam, que rapidamente oblitera o Weezing num único Psychic. Eu precisava de alguma estratégia, então Tentacruel entra, mas também é acertado por uma onda psíquica que o finaliza. Tentacruel resiste, e como último sacrifício, a Água Viva aplica um envenenamento em Alakazam, antes de ser finalizado em mais um Psychic. Eu claramente precisava de alguém que superasse a velocidade do psíquico. Então é assim que Crobat assume o campo e dispara num Shadow Ball crítico, tirando o maior nêmesis do time da batalha. Mas ainda não terminou. Raidon se apresenta agora. Então Crobat enrijece as suas asas para atacar o oponente. Mas no seu contra-ataque, Crobat desvia do Rock Tomb, o permitindo atacar mais uma vez. Mas ele desvia de novo. Crobat provava sua velocidade extrema, que o permite levar Raidon ao limite do HP, quando ele finalmente acerta um golpe, deixando o morcego numa situação difícil. Mas quando pensamos que o rinoceronte finalmente cairia, ele volta full numa poção. Então, com seu destino traçado, Crobat aproveita para dar o máximo de dano que conseguia, até ser atingido por mais um poderoso golpe rochoso que o leva à derrota. Mas com o rinoceronte tão enfraquecido, Venossauro assume o campo. E por mais que Blue tente curar mais uma vez, ele apenas abre brecha para o sapo invocar o sol no campo e desintegrar Raidon em um 4 vezes efetivo Solar Beam. Mas mal sabia eu que esse sol no campo que parecia uma dádiva, na verdade seria uma maldição, com a entrada do poderoso Charizard, que agora, com seus golpes de fogo bufados pelo poder solar, simplesmente acaba com o Venossauro em um devastador Fire Blast. A batalha não estava indo ao nosso favor, então o Rei de Canto se apresenta para duelar com o Lagarto de Fogo, que ataca primeiro no Slash, mas é envenenado, o que seria de enorme ajuda. Mas como Nidoking é incapaz de ferir o Charizard, outra poderosa explosão de fogo derruba a coroa do King por uma última vez. E agora só tínhamos um Pokémon para lutar contra 3. O poder do Gengar precisava ser suficiente. Então ele dispara um poderoso Thunderbolt, que finalmente dá fim ao Lagarto de Fogo e nos permite respirar por um segundo até a vinda do Gyarados, que por sorte é uma presa fácil para o fantasma que portava um golpe 4 vezes efetivo, finalizando a besta do mar. O Gengar tinha conseguido empatar a batalha com facilidade, mas agora Exeggutor se apresenta. Sendo uma muralha defensiva, nem mesmo o super efetivo Shadow Ball de Gengar dava danos significantes. Mas por sorte, Gengar se mantinha seguro dos Giga Drains do oponente graças à sua tipagem. Então o fantasma segue atacando até ser perigosamente posto para dormir, o que poderia decidir o destino da batalha aqui e agora. Se tornando um alvo vulnerável, Exeggutor segue atacando com Giga Drain, e quando eu já estava sem esperanças, Gengar desperta! E disparando uma sequência de Shadow Balls, ele se provava superior ao coqueiro, ao finalmente derrubá-lo, nos concedendo a última vitória contra Blue e nos coroando como mestres do tipo veneno e campeões de canto! Salve, rapaziada! Muito obrigado por terem assistido até aqui e comenta aqui embaixo qual o seu Pokémon venenoso favorito, para que eu saiba que você tá me ouvindo falar até agora. E para finalizar, meu agradecimento do fundo do coração para os membros aqui do canal, em especial para os manos Kenshin Sama e Duplex do nível Slacking. Muito obrigado mais uma vez e é nóis!